Bom, boa noite, pessoal. Hoje com mais um anti-aluno, uma aula especialíssima. É um cara que eu conheci aí em outro evento, tem uma trajetória sensacional. A gente falou um pouquinho também lá no podcast. O cara saiu de estagiário a CEO. Não é simples, né? Ele é muito humilde, então vai aparecer ali que ele vai falar que está ali começando, mas o cara é um monstro, né? E vai contar um pouquinho aí da trajetória, dos erros, dos acertos. E, Andrezão, o palco virtual é seu, fica à vontade. Obrigadão aí pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente e contribuir um pouquinho aí com a sua trajetória, sua experiência. Então, obrigado vocês da Anti-Escola, obrigado Guedes, Aide, todo mundo aí do time. É, vamos dizer, né? Eu não vou falar que vou dar uma aula, não, tá? Quando a Anti-Escola me convidou para vir aqui falar sobre algum tema, eu fiquei algumas semanas pensando o que eu traria para esse momento. E aí eu pensei um pouquinho e falei, olha, não vou dar uma aula, vou contar um caso, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um caso real, tá? Um caso real de uma empresa, e vou evitar, né? Como é um caso real, vou evitar de falar nome de pessoas, mas qualquer momento que vocês quiserem perguntar, me interromper aqui, é um bate-papo, tá? Eu acho que assim eu me sinto melhor, me sinto mais confortável para não falar que vou dar aula, muito pelo contrário. Eu vou dar uma amostra de um case aqui, né, de erros e acertos de uma longa história de 19 anos para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que tem que habilitar, por favor. Vê se foi aí. Liberei aqui. Ok. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo momento mais uma vez. Essa história que eu vou contar, esse case, né, de sucesso e de insucesso também, é sobre a Datamed. A Datamed é a empresa com qual eu trabalho há 19 anos, tá? Então, o tema de hoje que a gente vai falar aqui é sobre o processo de profissionalização de uma empresa familiar que resultou em crescimento de mais de 100%, com faturamento de múltiplos 8 dígitos, tá? É uma história aí que vou tentar discorrer aí 19 anos aí, no mínimo de história, que é o meu tempo de empresa na Datamed. Eu vou falar um pouquinho, tá, sobre a Datamed, rapidamente, para contextualizar esse momento da empresa com vocês. Vou falar um pouco sobre empresas familiares no Brasil, características de uma empresa familiar, a formação da Datamed, as fases de crescimentos e conflitos, a importância dos micro-resultados e os últimos 4 anos, que são os 4 anos que eu liderei, fiz parte, né, dessa transformação da empresa até essa profissionalização. Então, para quem não conhece, a Datamed é uma empresa mineira, fundada em 1990. A Datamed, basicamente, ela atua no mercado de life science, no mercado de healthcare, com importação e distribuição de equipamentos médicos. É um mercado, né, totalmente voltado para o B2B. A gente não tem produtos para o B2C. É um dos motivos pelos quais eu entrei na escola para aprender também um pouco sobre o mercado digital. Mas a Datamed hoje, basicamente, ela importa, distribui e presta serviços de assistência técnica, serviços de engenharia para os produtos os quais ela distribui no Brasil. Hoje, nossa estrutura, né, ela está baseada numa sede em Minas Gerais, Belo Horizonte. Infelizmente, né, o Atlético está mudando para lá, do lado da Datamed, ali no bairro Califórnia, tá? Então, a Arena do Galo fica bem do lado da empresa. E a gente tem essa unidade em BH de 3.500 metros quadrados, a gente conta com a filial própria em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro, Salvador e em Recife. Essa estrutura de distribuição, ela conta, né, com a cobertura nacional, a gente atende todos os estados, mais o Distrito Federal. A gente tem, né, hoje, nós temos 82 colaboradores, também temos subdistribuidores para atender o mercado que a gente não atende direto. A gente atende direto nos mercados maiores do Brasil, no que tem mais sinergia e mais volume de demanda. Então, a gente tem profissionais direto, tá?
e também a gente conta com uma equipe altamente especializada. São produtos médicos que necessitam de uma grande regulamentação, são produtos regulados pela Anvisa e Metro, então a gente tem até mestres e doutores no nosso time, tá? Basicamente, hoje, a gente distribui equipamentos para 2 fabricantes. É interessante falar isso porque são somente 2 fabricantes que a gente distribui equipamentos. A Thermoscientific é uma empresa americana, é um conglomerado de empresas, na verdade, é um grupo que foi adquirindo diversas outras empresas, é um grupo americano. Ela está no número 95 da Forbes 500. Para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola hoje, nesse mês, ela está no número 92. A Thermoscientific, ela está no número 95 da Forbes 500. Então, a empresa americana, para vocês terem ideia do que eles fazem, hoje o mercado de biologia molecular, esse mercado que é voltado para diagnóstico do Covid, também produção de vacinas, essa empresa é a empresa que mais apoia o mundo, né, nesse desenvolvimento de vacinas e nessa solução aí do Covid. A Phanem também é uma segunda empresa que a gente distribui equipamentos somente em Minas Gerais, nesse caso, tá? A Phanem é uma empresa paulista, brasileira, e é uma empresa líder do mercado de neonatologia no mundo. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do portfólio, né? São mais de 10 mil produtos cadastrados, mas são alguns produtos que a gente distribui da Thermoscientific, por exemplo. Desde, isso aqui é uma centrífuga de banco de sangue, tá? É uma centrífuga que faz centrifugação quando vocês vão doar sangue em algum banco de sangue, é essa centrífuga que faz esse trabalho. Desde essa centrífuga há um equipamento que emite laudo do Covid, por exemplo. Isso aqui é uma leitora, tá? Uma leitora de ELISA. ELISA é uma técnica que foi desenvolvida para descobrir aí patógenos através de emissão de luz. Então, esse equipamento ele ajuda aí, quando você vai lá no Hermes Pardini fazer o exame do Covid, provavelmente eles utilizaram um equipamento desse para fazer o diagnóstico. A Phanem, por outro lado, são produtos mais voltados para a neonatologia, produtos na área de CTI infantil, quando, né, uma mãe tem um bebê recém-nascido e, porventura, ele tem lá um baixo peso e precisa ficar dentro do hospital por mais de alguns dias, normalmente ele fica dentro de uma incubadora dessas. Equipamentos são equipamentos que são alocados em CTIs, nos hospitais. Esse equipamento aqui, por exemplo, quando, né, a mãe vai dar à luz ali a criança, quando a criança nasce, imediatamente é colocado nesse equipamento, onde é feito toda a avaliação inicial dessa criança, tá bom? Aqui é um equipamento que emite luz, que já ouviu falar aí, né, crianças aí, que dá um chazinho de picão para a criança, coloca no sol, porque está amarelinha, né? Então, esse equipamento, ele ajuda nessa cura mesmo, né, na solução desses problemas, que são problemas voltados para bilirrubina. Então, são equipamentos que a gente distribui aqui no Brasil. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, dos clientes, dos principais clientes. Nós temos hoje, mais ou menos, 15 mil clientes cadastrados. Desses clientes cadastrados, considerando clientes ativos que compraram nos últimos 2 anos com a gente deve ter, em média, de uns 5 mil clientes. Para vocês terem noção, né, esses clientes, por exemplo, o ciclo de venda da Datamed ele é muito longo, né? Tem venda que demora aí 2 anos, 1 ano, 3 anos para acontecer. Uma venda, por exemplo, para um Hemominas, uma Pfizer, uma Aerofarma, são vendas realmente, projetos que acontecem aí, demoram 2, 3 anos para acontecer essa venda. Só te dar um exemplo, o Fleury é um grande laboratório sediado em São Paulo, ele está na Bolsa, está na B3 também, como o Hermes Pardini também está, o DASA também está. O Fleury, ele tem um projeto de uma nova sede hoje, e esse projeto está durando mais ou menos 3 a 4 anos. Esse ano para ano que vem é que eles vão começar a operacionalizar essa nova sede, um projeto de 3, 4 anos, porque são projetos complexos, são projetos que demandam toda uma avaliação e aprovação da Anvisa, né? Então, é uma venda realmente que começa de um projeto e vai ali demorando aí 2, 3, 4 anos. Aqui, vou mostrar para vocês um caso de uso desses equipamentos, para vocês terem ideia de como é utilizado. Aqui, vou mostrar para vocês, vocês devem ter visto aí nos noticiários, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, eles vão começar a produzir a vacina brasileira, né? A vacina que é uma transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz.
Então, aqui, vou mostrar para vocês o dia que chegou as matrizes para desenvolvimento dessa vacina na Fiocruz, e esses equipamentos que vocês vão ver no vídeo, todos os equipamentos que eles vão utilizar aqui, foi a Datamed que vendeu para a Fiocruz no Rio de Janeiro. É um vídeo, tá? Não sei se vocês vão conseguir escutar aí. Vocês estão escutando? Deixa eu só pausar aqui. Vou fazer uma... Vamos ver agora. Agora, você está escutando? Não? Depois eu mando o link para vocês, tá? Nessa caixinha que vocês vão ver, chegaram as matrizes para a fabricação da vacina na Fiocruz. Esse tamanho dessa matriz, essa caixinha que vocês estão vendo aqui, é simplesmente de onde eles vão começar a replicar as células, né, que são bactérias que vão produzir essa vacina, as bases para a produção da vacina. Então, desde esse equipamento, que chega a menos 196 graus, menos 196, é fornecido pela Datamed, é vendido pela Datamed, comercializado, né? E os equipamentos que vão ficar armazenadas essas matrizes, que são esses equipamentos também. Então, um pouquinho só para vocês entenderem qual o mercado hoje que a gente atua aqui no Brasil. Esses tubos são nitrogênio líquido, que fornecem a alimentação para esses equipamentos. Então, assim, passada essa fase de mostrar para vocês um pouquinho do que a Datamed faz, só para ambientar um pouquinho desse entendimento um pouco do nosso mercado, como eu disse, é um mercado altamente regulado, é um mercado altamente exigente do ponto de vista de capacitação profissional. E por que eu trouxe esse tema, né, sobre as estatísticas das empresas familiares no Brasil? Porque a Datamed, vocês vão entender daqui a pouquinho, que ela é empresa de um único fundador, até pouco tempo, de um único dono. Tá? Então, durante muitos anos, para vocês terem ideia, eu trabalho na empresa desde 2002, e isso me intrigava muito, porque a empresa ela vivia em conflitos internos de familiares, e aquilo me chamava atenção. E um belo dia, né, eu fiz pós, fiz MBA, eu comecei a gostar desse assunto e fui estudar. E cheguei, né, em algumas pesquisas, e essa pesquisa desse ano, do Sebrae de 2020, aliás, essa pesquisa mostra que a relevância das empresas familiares no Brasil, por exemplo. Tá? Então, empresas familiares no Brasil correspondem a 65% do PIB brasileiro, né? E em torno de 75% das vagas de emprego são abertas pelas empresas familiares. E uma coisa muito interessante, que isso tem até assunto de pesquisas aprofundadas nesse aspecto, que apenas 5% dessas empresas sobrevivem à terceira geração. E estudando também no mercado americano, isso se repete lá, não é um problema do Brasil, isso se repete lá. Um estudo recente, em torno de 40% das empresas da Forbes 500 são empresas familiares. E nos Estados Unidos, no Brasil, 65% do PIB é produzido por empresas familiares. Nos Estados Unidos, em torno de 50% desse PIB é formado por empresas familiares. Né? No caso dos Estados Unidos, é o Produto Nacional Bruto lá. Então, esta é a dinâmica, essa é o tamanho aí da influência dessas empresas no mercado de negócio mundial. Né? Então, eu fui estudando sobre o tema e fui pesquisando um pouco mais dentro das cadeiras que eu fiz de pós-graduação. Eu comecei a estudar sobre o tema pela dificuldade que eu tinha dentro da empresa, eu como colaborador, e cheguei, né, num livro, numa literatura, li alguns livros sobre isso e pensei alguns insights desse livro, que é o que esse livro traz, que é um livro chamado Geração para Geração. É um livro
escrito por esses dois autores, em conjunto com Harvard Business School, onde ele traz um mecanismo para você entender como que se dá a dinâmica das empresas familiares no que tange a respeito dos papéis dessa empresa familiar. Então, nessa dinâmica, nesse modelo, que eles chamam modelo de 3 círculos da empresa familiar, essa literatura traz para a gente que uma empresa familiar, basicamente, ela é a união de 3 círculos, sendo um primeiro, que é a família, o segundo, que é a propriedade, são os acionistas dessa empresa, e o terceiro ciclo, né, o círculo, ele é a gestão, ela é a operação, onde estão os colaboradores comuns. E a interação desses círculos dá para a gente uma visão dessa convergência ou desses conflitos. Então, a gente fala que você tem 7 níveis de convergências ou divergências dentro dessa metodologia, desse modelo chamado modelo de 3 círculos de empresa familiar. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe aqui um pouquinho aí dessa dinâmica, como que é formada essas inter-relações. Por que isso é importante? Né? Por que é interessante ver a empresa familiar com a perspectiva desses 3 círculos? Porque quando você olha um pouco melhor, aqui eu vou explicar sobre isso, você consegue enxergar que se você tem uma empresa, ou você trabalha numa empresa, tá? E você é proprietário dela, você é sócio, você é acionista, mas que você também faz parte da operação da empresa, você é um proprietário e empregado ao mesmo tempo. Do outro lado, se você tem um parente seu na sua empresa, seja um familiar, uma esposa, um filho, você passa a ter uma relação de 3 papéis. E a relação desses 3 papéis, quando a gente chega aqui nessa interseção, que você tem proprietários, acionistas, empregados, colaboradores, são da família, e a gestão também, ela é da família, você começa a ter uma relação muito conflituosa, você pode ter uma relação muito conflituosa. Então, quando você tem essa visão clara, objetiva, e entendendo de forma consciente qual que é essa relação da empresa familiar, como cada relação entre as pessoas está disposta dentro desse modelo de 3 círculos, você consegue planejar e até entender alguns conflitos. No livro que eu li, né, nessa metodologia que eu li, ele traz lá a história da Caterpillar. Caterpillar é uma grande fabricante de caminhões, tratores fora de estrada, alguém deve conhecer Caterpillar. Caterpillar quase quebrou. Por quê? Porque era uma empresa extremamente familiar, onde essa interseção ela era muito forte. Você tinha acionistas que eram também da família e também exerciam cargos de liderança e também cargos operacionais dentro da empresa. Então, vou dar um exemplo, né? Já aconteceu o caso, né, de você ter, no caso nosso da Datamed lá, de ter um colaborador que ele é da família, ele não é acionista, mas ele é, né, um funcionário, ele é um gestor. Então, do ponto de vista de quem não é da família, puramente uma pessoa gestora, ela olha para esse colaborador e fala, peraí, ele está pedindo aumento de salário, será que ele merece? Uma pessoa que é puramente profissional, que não é da família e não é acionista. E já quem é da família, coloca elementos outros ali nessa relação e começa ali a nascer alguns conflitos de interesse. Diga-se de passagem, né, quando a gente pensa em governança corporativa, a gente logo pensa que a governança, que a empresa, para acontecer a governança, tem que acontecer o que eles chamam de divórcio entre propriedade e gestão. O que é o divórcio entre propriedade e gestão? Para você ter uma empresa altamente profissional, você, por boa prática, você precisa, você é o acionista da empresa, mas a gestão, normalmente, você terceiriza essa gestão e cria mecanismos para que essa gestão aconteça de uma forma fluida e garantindo os interesses aí, de ambos os papéis. Então, quando você analisa esse modelo de três círculos, você consegue entender um pouco desses conflitos que podem ocorrer dentro da empresa. E onde que a Datamed está inserida? A Datamed é a pior das relações possíveis. Ela, eu vou contar daqui a pouco, ela é uma empresa que nasceu com um único fundador, que empregou a família dele inteira
e ao longo do tempo a empresa quase veio à falência por falta de profissionalismo, tá? E para quem talvez possa achar que eu estou criando um alarde aqui, olha só, empresa familiar bem gerida e as pessoas dentro de um aspecto muito bem posicionado dentro dos níveis de interesse, pode ser as empresas mais ricas do mercado. Para vocês terem ideia, Magazine Luiza é uma empresa familiar. Eu tenho um amigo que ele é um head de inovação da IBM e ele é amigo do Fred, né? Do Fred lá da Magazine Luiza. Então, ele conta para a gente algumas histórias bem legais. A Luiza Helena, ela hoje, ela detém aí, está no conselho do Magalu, porém, a Magazine Luiza é uma empresa extremamente familiar, emprega-se primos, tios, parentes. E nem por isso é uma empresa ruim. Por quê? Porque a empresa chegou num nível tal de maturidade que trabalhar dentro da empresa, os parentes, pode ser até legal, porque você tem ali, pode ter pessoas com extrema entrega, extremo engajamento para fazer as entregas, do outro lado, eles são regidos por normas e também por conselho, né? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, é um pouco do que eu vou falar para vocês aqui. Quem quiser interromper, tá, pessoal? Fica à vontade aí. Aqui, eu vou falar um pouco dessa linha do tempo da DataMed para vocês entenderem a origem desses conflitos todos em relação à ideia do modelo de 3 círculos. A DataMed, a abertura dela foi em 1990, após o encerramento de uma outra empresa do mesmo ramo, né, o fundador, esse único proprietário, abriu essa empresa, ele tinha uma dificuldade de gestão nessa outra empresa que ele tinha com outro sócio, por divergências, tá, de gestão. E ele abriu a empresa dele em 1990, levando aí essa carreira solo. Nesta fase, 100% dos cargos gerenciais eram ocupados pela família do fundador. 100%. Todos os gerentes eram da família. E a operação era somente em Minas Gerais. A partir dessa época, em 2003, tá, eu entrei na DataMed em 2002, eu entrei lá como estagiário em 2002, tá? Em 2003, a empresa começa, ter o início aí, das operações em São Paulo e Nordeste. Nessa fase, 90% dos cargos gerenciais eram ocupados pela família, tinha ali, a empresa tinha mais ou menos 10 gestores, entre gestores e coordenadores, só uma pessoa que era ali nessa época fora da família, e começa uma clara dificuldade operacional com o crescimento da empresa. A empresa foi crescendo, ela tinha quase 100% dos cargos de gestão era familiar, era da família do fundador, e com isso, não só porque era da família, mas tinha ali um ambiente de muito conflito que vocês vão entender logo à frente. Em 2010, a empresa, sem ter um background, sem ter uma estrutura de gestão, ela cresce 50% em um único ano. E começa um problema claro, tá? Uma grande deficiência de capital de giro, que levou a empresa a ter um enorme endividamento bancário, tá? Nesse momento. E, mais uma vez, 80% dos cargos gerenciais eram ocupados pela família do fundador. Ainda nessa época, a empresa, ela entre 2008 e 2012, a empresa ela realizou diversas tentativas de iniciar a sua profissionalização. Para vocês terem ideia, tá? Quem conhece a Deloitte é uma das Big Four, né, no mercado de consultoria mundial. A DataMed teve consultoria da Deloitte em relação à gestão e processos. Só que havia ali um grande conflito familiar. Esse conflito familiar, ele fazia com que todas as ideias, todos os insights, as iniciativas de profissionalização realizadas pelo fundador da empresa, estancasse, parasse. Não adiantava contratar a Deloitte, a Fundação Dom Cabral, como a gente teve consultores da Fundação Dom Cabral. Simplesmente não tinha ali um ambiente propício para que a coisa acontecesse. Era como se fosse uma semente boa no solo infértil ali. Esse conflito familiar era tão grande, que todos os gestores dessa empresa, de menos um, tá? E em 2010, aqui, eu passo a ser gestor da DataMed, foi quando eu saí da área de engenharia da empresa e fui para a área de gestão. Eu passei a ser gerente nacional na área de engenharia, e tinha eu mais um colega só que era gerente, gestores que não era da família. Para vocês terem ideia, era tão grande o conflito que era assim, o fundador tinha um fundador,
Do outro lado, a esposa dele, que detinha aí mais ou menos 5% do capital social da empresa. De um lado, tinha irmãos da fundadora, que era esposa do fundador, e concunhados dessa fundadora, né, da esposa do fundador. E do lado do fundador, ele empregava outros 3 irmãos. Só que essa família não vivia em harmonia. Naquele modelo lá que eu expliquei lá, modelo do ciclo de 3 ciclos, né, do modelo familiar de 3 ciclos, ali essas relações humanas, esses papéis, todos eram misturados. Então, para vocês terem ideia, tinha momentos que a gente tinha uma reunião gerencial, decidindo com a consultoria algumas coisas, alguns para-casas, algumas ações. Numa sexta-feira, na segunda-feira, chegava, aquilo estava encerrado, não ia seguir para frente com aquelas ações. Por quê? No final de semana, acontecia o churrasco da família, né? Acontecia as festas das famílias, da família do fundador, e simplesmente aquilo que era profissional, aquilo que estava delimitado em relação a questões profissionais, simplesmente apagava-se ali. E com todo esse aspecto familiar, esse desafio que era fazer gestão, só foi agravando a situação econômica e financeira da empresa. E o agravamento máximo que ocorreu foi quando um parente, tá, da esposa do fundador, irmão da esposa do fundador, ele se envolveu num adultério dentro da empresa. Ele começou a sair com uma colaboradora, essa moça trabalhava comigo, e ele estava separando, né, do casamento dele, uma família que preza aí muito pela questão religiosa, eles são muito católicos. Um belo dia eu sou chamado numa reunião, tá, com o fundador, porque eu tinha que demitir uma colaboradora que trabalhava comigo. Diga de passagem, nessa época eu ainda falava-se muito pouco sobre Customer Success, eu tinha criado uma área de sucesso do cliente, e era uma baita de um profissional que eu tinha formado, e ali eu estava na mesa do fundador para demiti-la. Por quê? Porque ela era casada, o irmão o irmão da esposa do fundador também era casado, e ali eu estava ali sacramentado a demissão dela, porque eu tinha que fazer a demissão, porque ela estava, né, vamos dizer, né, gerando esse conflito familiar com esse adultério aí dentro da empresa. E nesta época também, o fundador entrou em conflito com esse cunhado dele, né, era o cunhado dele, e fez a demissão dessa pessoa, e começou ali um agravamento muito grande dessa estrutura familiar, desse conflito familiar. Não só por essa questão familiar, mas em 2014, um pouquinho antes, não sei se vocês lembram, 2014 foi o ano de Copa, né? Então o Brasil, nosso segmento, que ele, basicamente, a gente vende hoje 40%, 50% do nosso segmento é voltado para a venda pública, o governo que adquire, né, produtos médicos aí para o Brasil. Nesta época, o governo trancou os cofres para apoiar, né, o desenvolvimento da Copa no Brasil, e simplesmente os fatores, né, o fator da empresa não estar estruturado, o fator dela ter uma baixa governança, baixo nível de gestão, mais o fator mercadológico, as duas coisas, e entre outras pormenores que eu poderia ficar aqui horas e horas contando para vocês, fez com que a empresa demitisse, nessa época, dezenas de pessoas. A gente começou a ter até dificuldade de pagar fornecedores, e o fundador, ele começou a diluir seu patrimônio, ele começou simplesmente vender bens e colocar o dinheiro, fazer mútuo para a Datamente. E ali chegou um ponto, né, em 2017, quando pela dor, né, não pela recompensa, mas pela dor, o fundador ele começa aí o início da profissionalização, quando ele começa a idealizar a saída dos seus parentes. Nesta época, em 2017, ele me convida para assumir, né, sair da gestão nacional de serviços na área de engenharia, e eu assumo a área de vendas nacional. Eu passei a ser o gerente nacional da área comercial da Datamente, junto com a área de importação ali. Então, esse início, ele se deu em 2017, como disse, vou frisar, pela dor, não pela recompensa, mas pela dor. A empresa literalmente estava ali quase quebrando mesmo, ele começa essa profissionalização, e inicia, né, em 2017. Nesta época, a primeira ação foi diminuir os cargos gerenciais ocupados pela família. Então, a gente passou a ter somente 30% dos cargos gerenciais eram da família. Em 2018,
houve aí, né, a saída de quase todos os parentes do fundador, ficando só um. Em 2020, a gente sacramenta, né, um crescimento que a gente teve de 2018 para 2020, que a gente cresceu 100% de 2018 a 2020. A gente cria os cargos de CEO e CFO dentro da empresa para dar mais robustez na gestão. A gente inicia as bases para a criação da governança corporativa, a gente começa o planejamento da holding familiar e inclui novos sócios. Nessa época, eu fui convidado a entrar na sociedade e hoje eu faço parte da sociedade, né? Eu tenho uma participação na empresa. Vocês podem estar perguntando, e aí, André, pô, você contou só problema. Aqui, eu vou detalhar para vocês as ações e melhorias que a gente fez ao longo desses 3, 4 últimos anos, tá? Então, pessoal, vocês fiquem à vontade para me interromper, perguntar. Como eu falei no início, eu só vou evitar de falar nomes aqui de pessoas, mas eu posso falar abertamente para vocês de números e processos, o que foi feito, o que não foi, o que vai ser feito. Fiquem à vontade mesmo, aqui é um bate-papo, tá? Em 2017, a grande ação que a gente fez em 2017 foi alinhamento cultural. A empresa, por ela ter sido, né, ela é uma empresa familiar, ela não acabou esse aspecto familiar, mas por ela ter sido uma empresa familiar, aquela visão, né, de uma empresa focada em resultado quase que não existia. Era quase trabalhar na empresa pública, tá? Por quê? Porque os parentes, quando chegavam na sexta-feira, eles iam para o sítio, eles iam para a fazenda, e dentro da empresa não havia esse alinhamento cultural, não havia um processo de recursos humanos capaz de levar para as pessoas, né, o que elas deveriam entregar. Não tinha processos ali. Nessa época, a gente começou um treinamento muito forte e também formação de pessoas. A gente criou uma equipe de inside sales, porque o nosso mercado ele é altamente B2B, porém, a gente percebia, quando eu comecei a fazer esse estudo dessa área comercial, a gente percebia que os nossos concorrentes, eles demoravam muito a fazer venda. É mais ou menos o que eu vejo hoje em algumas empresas do digital. Não são acostumados a fazer o one-on-one com o cliente. Então, nessa época, a gente percebeu que os nossos concorrentes eles faziam muito venda pública, muitas vendas para o B2B, já vendas ali que aquela empresa já tinha um know-how para vender, empresas antigas no mercado. E eu criei uma equipe de Inside Sales, de SDR, de Inside Sales, e a gente começou a fazer uma virada. Por quê? Porque a gente começou a atender melhor o cliente, a gente começou a ter um foco de resultado muito claro, e outro detalhe que foi uma virada de chave é a velocidade na operação. Quem já trabalhou com o mercado público sabe que o mercado é lento. Então, acaba que as empresas elas começam a fazer o que o mercado faz, que é ser lento. Então, a gente, com essa equipe interna e apoiada por tecnologia, apoiada pelo Salesforce, que a gente trouxe como CRM, a gente conseguiu dar uma celeridade tão grande nessa operação comercial que aquela ideia de cliente satisfeito, de NPS, ela começou a voltar ao nosso favor. E aí a gente começou a rampar em 2017 dessa forma, tá mudando basicamente a cultura do setor comercial sendo mais arrojados aqui, principalmente em gestão e formação de pessoas, e apoiado por tecnologia. Estou falando aí porque isso veio primeiro, tá? Esse alinhamento veio primeiro, tecnologia veio depois. Já em 2018, a grande ação que a gente teve aqui foi a melhoria parcial da gestão contábil. Estou falando aqui de uma ação fiscal, denominada fiscal, por quê? Porque vocês que trabalham no mercado digital, de infoprodutos, a complexidade, tá? Ela é um pouco menor em relação à parte fiscal contábil. Ela é um pouco menor. Já o mercado de produtos físicos, aí estou falando da Datamed, uma empresa importadora de equipamentos, uma empresa que ela vende para diversos players no mercado, vamos dizer, né? Tem diversos perfis de cliente. Para vocês terem noção, um equipamento da Datamed ele pode ter 4 preços diferentes. Por quê? Porque o conjunto tributário, né, que envolve a formação de preço para esses clientes finais envolve vários atributos que mudam o preço de venda. Então, tem cliente que, nesse mercado, que tem ICMS zero, eles não pagam ICMS, por exemplo, tá? Um banco de sangue, o Hemominas, em São Paulo, né, a gente vai ter o ProSangue, eles não pagam ICMS. Então, quando você faz um preço para esse cliente,
você precisa tirar da sua base de cálculo o ICMS. Tem cliente, uma indústria farmacêutica, eles compram produtos para produzir algo. Então, ali existe uma complexidade que é também do ICMS. Então, você precisa tirar os 18% do ICMS que normalmente tem nos produtos e colocar um ICMS de interestadual, que a gente chama, né? Então, assim, a complexidade é gigante. Então, atrelado lá em 2017 com o aumento das vendas, aqui a gente mergulhou nessa análise fiscal, tá? E a gente conseguiu, no estado de Minas Gerais, um regime tributário especial. O que significa isso? Para quem tem e-commerce, inclusive, você vai encontrar isso no Google, tá? Se você digitar lá, regime especial de ICMS Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, você vai ter aí, né, um protocolo do Estado onde você consegue pleitear no governo do Estado e ali você consegue um diferimento de ICMS. O que é isso? Simplesmente o governo ele diminui a sua base de cálculo de ICMS e você passa a pagar menos ICMS. Aí, como assim? Quer dizer que se eu pagar menos ICMS, eu tenho mais margem? Sim. Você pode transferir isso para o seu cliente, sendo mais competitivo, ou você pode também colocar isso na sua margem. Então, em 2018, a gente mergulhou, tá, esse entendimento dessa operação fiscal da empresa. E aqui, uma lição aprendida para nós foi o seguinte: você tem dois aspectos, né? Você escala a venda ou diminui despesa. E aqui, a gente conseguiu diminuir aquela primeira, na verdade, né, segunda, terceira linha ali da sua DRE. Você tem faturamento, devolução e terceira, quarta linha, o que você tem? Você tem impostos. Então, a gente conseguiu, com essa operação fiscal no estado de Minas Gerais, em São Paulo, a gente conseguiu diminuir essa carga tributária, fazendo com que a empresa tivesse mais fôlego, tá? Então, essa lição aprendida, eu queria compartilhar com vocês, porque muitas das vezes seu negócio não é só faturar, seu negócio não é só diminuir despesa com pessoas. É interessante também vocês ficarem ligados, porque todos os dias, é modo de falar, obviamente, de mineiro, tá? Mas, vira e mexe, tá? Você vai encontrar protocolos estaduais que te dão diferimento de impostos, seja de ICMS, ISS. Aí você precisa procurar um bom contador e começar a estudar isso, né? Normalmente o pessoal de gestão da área contábil vai conseguir te ajudar. Neste caso, eu sou pós-graduado em finanças, né? Então eu mesmo que fiz isso e procurei esses entendimentos. Aqui, já em 2019, o que a gente teve de diferente? A gente teve um aporte do BNDES. Por que eu quis colocar esse item aqui como importante para falar para vocês? Porque quando você analisa o seu negócio, tá? Às vezes o infoprodutos ele tem ali uma margem muito grande, talvez você não preocupe com isso, mas quem trabalha com produtos físicos, você precisa de um capital de giro muito grande. Então, nessa época, tá? A gente conseguiu, através de uma análise financeira muito estratégica, uma mudança da estrutura de capital de giro. A gente conseguiu um aporte do BNDES nessa época, o que melhorou o nosso capital de giro, o que melhorou o nosso fluxo de caixa. Na medida em que a gente melhorou essa relação de capital investido próprio e capital de banco oneroso, né, a gente trocou ali o capital de giro com juros maiores para capital de giro com juros menores através do BNDES. Então, aqui foi uma lição aprendida que a gente teve muito grande, que é trabalhar certo a sua fonte de financiamento. E a fonte de financiamento nem sempre é do sócio, nem sempre é dos acionistas. Pode ser também de uma boa fonte de capital de giro, que neste caso da Datamed foi o BNDES. É bom ficar ligado nisso, que isso também pode dar muitos empreendedores. Já em 2020, o grande diferencial aqui já foi realmente um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque quando a gente começou a implantar a governança na empresa, a gente descobriu desvios de alguns milhões de reais. Aqui, a lição aprendida que ficou para a Datamed é o seguinte: aquele conflito que eu falei lá atrás, aquilo que eu falei da família, né, de ter os 3 círculos ali, daquelas interações todas, em alguns momentos, né, no nosso caso aqui da empresa, pessoas fora da família foram convidadas a entrar na família, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a empresa ela ter alguém, né, de gestão ali que quase vira um parente.
Por quê? Porque ele trabalha na empresa há muitos anos, ele trabalha ali, já faz parte ali de uma amizade muito grande, e essa pessoa vai ficando. Eu descobri em 2020, em plena pandemia, tá? Foi nas primeiras semanas que eu estava em casa, em home office, nesse lugar que eu estou aqui hoje, eu descobri que um funcionário de 15 anos de empresa, ele tinha roubado milhões da empresa, milhões. O que ele fazia? Ele superfaturava todos os custos de importação. Então, ali, era uma pessoa que basicamente tinha confiança da família, não era da família, que era uma pessoa que não era auditada. Um belo dia, em pandemia, naquela transição de trabalhar em casa, transição de configurar as ferramentas, eu começo a encontrar as informações aqui. E aí eu vou falar para vocês, tá? Eu não vou falar de religião aqui, porque cada um tem a sua, ou tem gente que nem tem religião. Mas sabe aquele insight, né? Aquele sentimento interior? Funciona muito, tá? E já funcionou muito para mim, tá? Esse sentimento interno que a gente tem às vezes, que você acha que é até quase seu anjo de guarda falando para você. Comigo funciona muito isso. Obviamente, eu não vou só para isso, eu tento validar as informações de forma técnica, mas aqui eu descobri que um funcionário de 15 anos roubou mais ou menos 5 milhões da empresa ao longo de 15 anos. Na outra ponta, a gente, por necessidade operacional, a gente começou a substituir o RP. E o que a gente descobriu na substituição do RP? A gente descobriu que erros graves existiam na contabilidade. Erros graves, graves. Para vocês entenderem o tamanho do erro que a gente encontrou aqui, de 2020, meados de 2020 até abril desse ano, a Datamed começou a pagar ICMS agora. Por quê? Porque o antigo contador ele não configurou corretamente as operações contábeis da empresa. O que isso levou? Isso levou que a Datamed pagasse impostos a maior, em alguns momentos até o dobro de impostos. Para quem trabalha com produto físico aqui, deve entender que a operação de quem vende produto físico, tá? Você vai trabalhar com ICMS de compra, normalmente você tem um crédito de ICMS na compra. Quando você faz importação, normalmente paga ICMS na entrada, ele é um ICMS que a gente chama de um ICMS diferido, ou você paga na saída só, você nunca paga ICMS na entrada e mais na saída. O que houve? Houve que esse contador, além dele não configurar bem o sistema, o nosso RP, ele não trabalhou com as questões científicas do lucro real. A Datamed ela tem um faturamento que necessariamente tem que ser lucro real. Então, ele não configurou a operação contábil dentro do nosso sistema, o que fez com que a empresa pagasse a maior, em alguns momentos, até o dobro de impostos. Então, aqui a gente fez a demissão de vários gestores, sendo alguns com mais de 10 anos de empresa. E a gente também começou uma corrida muito grande por gestão, por processo, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Hoje, a Datamed, a gente está numa linha, tá? Até final do ano, provavelmente não, está marcado para novembro, a gente vai ser auditado. Nós já temos aqui a RDC 16 da Anvisa, e a gente vai tirar até final de novembro a ISO 9001 e ISO 13485. Mas, tipo assim, André, mas por que você tem que tirar a ISO? Porque o nosso mercado ele é muito regulado. E, além disso, os players desse mercado, os fabricantes, veem as empresas, os distribuidores, né, que têm essa normatização no seu core, você ganha em reputação. Tá? Além disso, para a gente, isso é cereja do bolo. O mais impactante está aqui. Hoje, tá, a gente tem bem definido uma cadeia de valor da empresa. Você, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, aqui a gente consegue enxergar, tá, todos os processos da organização, desde as partes interessadas, os clientes, onde eles entram, onde eles saem, e todos os processos, os macros processos. Isso já roda assim, e a gente, inclusive, agora em novembro vai ser auditado para a gente tirar a ISO 9001 e a ISO 13485. O que eu quero dizer aqui, tá? Uma lição aprendida. A empresa, ela é uma união aí de pessoas, tecnologia e processos. E é muito comum você ter na sua empresa os
os super-heróis, né, dos processos, os super-heróis aí, ou as Mulheres Maravilhas dos processos. Durante muito tempo, eu percebi que a empresa tinha esses papéis, só que, muitas das vezes, você não conseguia replicar esse colaborador em demais colaboradores. Inclusive, dentro da empresa, a gente tinha colaboradores que gostavam dessa posição, de ser o super-herói do processo, dele ter esse conhecimento, né? Acaba que é quase um processo religioso, né? Das pessoas saberem o que sabem, e você pensa assim, poxa, quando a pessoa entra de férias, ou então quando alguém sai da empresa, isso aqui vira um caos. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu, né, utilizando toda a metodologia de gestão de processo, a gente consolidou isso numa visão de cadeia de valor, que é onde a gente consegue, né, dentro do nosso sistema, explodir cada uma desses quadrinhos aqui, desde a área de gestão até as empresas terceirizadas, né? A gente tem segurança patrimonial, está aqui, tem processo escrito e desenhado, como que a DataMed hoje faz gestão. E no momento atual, hoje a gente conseguiu agora, há um mês atrás, a implantar um sistema de People Analytics na DataMed, o qual a gente está pretendendo, com esse sistema, enxergar para todo o capital intelectual da empresa de uma forma mais humanizada, uma forma utilizando todo esse comportamento, para que a gente consiga galgar mais mudanças dentro agora do aspecto mais humano, tá? Por que a gente chegou nesse contexto aqui? Porque a empresa, durante os últimos 2 anos, todas essas mudanças que vocês estão vendo, que eu estou explicando aqui, foi sofrida. Por que foi sofrida? Porque eu, por exemplo, quase separei do meu casamento por tanto trabalhar. E um belo dia eu parei e comecei a analisar e vi que eu estava cometendo um grande erro. Eu estava cometendo um erro porque eu não estava com as pessoas num perfil adequado ou não entendia qual o perfil de liderança ou dos colaboradores da área tática e operacional tinha ali na empresa. Então, quando eu faço uma pesquisa, eu descubro que a DataMed ela é muito pouco voltada para a execução, ela é uma empresa voltada para o planejamento, isso aqui é a metodologia DISC, tá? Ela é muito voltada para o planejamento e muito voltada para a análise, né? Ou seja, é uma empresa que é muito voltada para excelência e tem muito pouco de execução. Nós hoje temos a empresa um pouquinho menos do que 20% de perfis de execução, o que leva essa sensação de uma empresa que patina muito e tem pouca velocidade. Então, esse estudo, tá? A gente contratou uma consultoria, esse estudo ele está na metade e isso está nos levando a treinar, a capacitar, a desenvolver melhor os nossos colaboradores, mas agora não para demitir colaboradores com esse intuito, mas agora de formar pessoas internas dentro de uma perspectiva um pouco mais assertiva, utilizando metodologia. Aqui eu também falo um pouco, lá no podcast eu comentei, sobre a importância dos micros resultados, tá? Quando a gente vai fazer uma mudança numa empresa familiar, onde tem um fundador que ele criou a empresa, e ali ele passa a ter toda aquela relação conflituosa de família, papéis, né, de família, funcionário, acionistas, toda essa dificuldade ela é traduzida em lentidão. E a gente gastou muito dinheiro, a empresa gastou muito dinheiro com consultoria. E não tem a bala de prata, mas falar de micro-resultado na empresa foi muito interessante, porque a cultura do fundador, normalmente, ele não quer, no nosso caso, tá? Usando aqui o Gestalt que dá na escola, no nosso caso, a cultura do fundador, ela é uma cultura de ser família, de ter valores, de ser honesto, e também ele preocupa muito com essa transição de uma empresa lenta para uma empresa veloz. Ele preocupa muito com essa ideia de ruptura de cultura, tá? Então, quando a gente começou a trabalhar nessa transição, a partir de 2017, a gente percebeu que tratar de uma forma muito veloz as mudanças não ia surtir efeito. E eu peguei, e vendo isso acontecer, comecei a diluir essas metas em micrometas, às vezes até semanal, mensal, e consegui mostrar resultados para esse fundador, e através disso eu consegui até grandes investimentos, por exemplo, com o CRM do porte do Salesforce. Como eu falei, esse micro-resultado também, ele tende a minimizar esse conflito entre as famílias, porque a gente sabe que
esse entendimento de você entender, de você estar num ambiente que está mudando, tá? E você se posicionar, gasta tempo. Nesse livro que eu vou indicar para vocês, quem quiser tiver curiosidade um pouco mais sobre isso, ele fala que a moeda aqui é tempo, que você precisa de muito tempo e comunicação efetiva para conseguir mostrar para esses papéis, que ora é família, são sócios, né, acionistas e gestores, mostrar o seu lugar em cada uma dessas relações. E isso utilizando simples matriz, né, essa matriz, né, de implementar, checar, executar e agir, né, essa matriz de SWOT, a gente consegue também o PDCA, né, a gente rodando o PDCA e realizando matriz de SWOT ao longo do tempo, a gente conseguiu bons resultados rodando esse ciclo aqui. E o que a gente teve de resultado? A gente teve de resultado que, nesses últimos 3 anos, a empresa ela saiu de um faturamento em 2017 de 27 milhões de reais para 55 milhões. A gente cresceu, em média, tá, 33% em cada ano aqui, chegando em 2020, esse crescimento de 100% em 3 anos, e o crescimento previsto para 2021, nosso faturamento previsto para 60 milhões, podendo chegar até 64, 65 milhões. A nossa super meta é 60 milhões em 2021. Então, para quem quiser conhecer um pouco sobre mim, não falei um pouco sobre mim, eu sou um cara extremamente familiar, tá? Aqui é minha esposa, minha filha, tá? É minha família, e agradecer vocês aí por esse momento, tá? De poder trazer, não a aula aqui, mas trazer para vocês um pouquinho do caso aí desses 19 anos, e principalmente dos últimos 3, 4 anos que eu fiz parte dessa transformação dessa empresa, tá bom? Muito obrigado. Show demais, hein? Eu falei que o cara era fera, humilde. Acho que está a tempo ainda aí. Mas beleza. Tá me ouvindo, Andrezão? Tô te ouvindo. Cara, muito obrigado. Acho que a sua história aí é extremamente inspiradora. Vou pedir para o pessoal avaliar a aula, é super importante a gente fazer a avaliação da aula. E, cara, eu vou começar aí com a pergunta, que eu acabo vendo assim, que a maior parte dos negócios aqui, no final do dia, são familiares, né? São tocados, né? Acaba pelo próprio dono, em algum ponto disso é familiar. E você viveu essa mudança toda, né? Cara, se fosse dar aquele erro que você fala, evite esse erro, o erro número 1 do cara da empresa familiar. Qual que você fala que, cara, esse aqui não pode cometer? O erro número 1 é misturar os papéis. O erro primeiro eu te falo por quê. A minha esposa também vem de uma empresa, vem de uma família que tem empresa, né? Eu não, eu já vim, né, de uma família muito simples. Porém, eu vi isso acontecer na família dela e vi isso acontecer na DataMed ao longo do tempo, que a esposa, o dono de empresa, eles às vezes confundiram os papéis. E quando você monta uma empresa, né, mesmo sendo familiar, e normalmente a empresa ela começa familiar, muitas das empresas, tá? Não é todas, mas muitas começam familiares, uma questão de guardar um dinheiro, guardar, né, uma economia, estar com a ideia, abre um negócio, e no início é muito difícil você conseguir ter capital de giro e para bancar funcionários, aí a empresa começa ali, nasce ali. O marido, a esposa, o namorado, a namorada montar um negócio. Só que quando isso começa a crescer, esses conflitos de papéis começam a jogar a empresa para baixo, que é o que aconteceu com a DataMed, a ponto de ter adultérios dentro da empresa e o assunto dentro da família, que eram gestores, eram só a família. Então, a gente que estava ali via aquele leme do barco afundando, né, sem direção, e acontecia de tudo, menos gestão da empresa. Então, eu acho que, se eu puder falar, olha, a empresa familiar é muito boa, é muito legal, mas evite esse conflito muito grande de papéis. É o que aconteceu com a DataMed, tá? É esse conflito enorme de papéis. Demais. Pessoal, perguntas? Douglas, tá Eu aí, gostaria de falar aqui, primeiro, parabéns, meu amigo. Eu tive a honra, né, de estudar com o André, confesso, né, igual a Aide colocou algumas palavras aí e concordo em número, grau, gênero aí. Então, acho que o André é um cara extremamente humilde,
né? Quem vê nem percebe assim, né? O quão grandioso aí a cadeira dele. E eu te confesso que eu fiquei surpreendido também, André. Né, eu sabia naquela época lá que eu te visitei, sabia que você tinha um cargo importante, né? Estava muito próximo da diretoria, mas eu não tinha noção dessa virada toda, né? Assim, se colocar uma lupa aí nessa linha do tempo, cara, né? Assim, parece até uma novela, né, velho? E tira briga daqui, briga dali, não sei o quê, e a empresa crescendo, quase falindo, enfim. Então, primeiramente, queria te dar os parabéns aí por tudo. E eu queria te fazer uma pergunta, cara, aí focando um pouquinho no André agora, né? Sei que você Obrigado, viu, deve cara? estar com diversos desafios aí, né, cara, nessa posição de CEO, por mais que você venha se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, duas dúvidas. Primeiro, nessa virada de chave que começou a trocar os cargos de gerência para pessoas profissionais e não da empresa, você, né, enquanto ali na liderança e tal, vocês deram oportunidade para quem já estava na empresa ou você foi no mercado e buscou pessoas boas? E, além disso, eu queria que você falasse hoje, você no papel de CEO aí, né, e ficou claro ali, os processos são muitas áreas, e tem áreas, obviamente, que você não domina tanto e tudo mais. Qual que é o maior desafio seu hoje nessa cadeira de CEO? Se é a questão das pessoas, do crescimento, enfim, né? Queria que você falasse um pouco esses dois pontos aí para a gente. Ok. A primeira pergunta sobre dar oportunidade para quem é da casa, né? Essa é a prioridade da empresa. Porém, infelizmente, em alguns momentos a gente não consegue, através dos colaboradores, ocupar as posições. Eu estou agora, você também trabalha com a área de serviços, né? Eu estou agora numa área de serviços lá. Tem um cara que eu fui estagiário dele, o gerente da área, eu fui estagiário dele lá em 2002. Né? E eu tenho um sentimento por ele de gratidão. Mas agora eu vou ter que contratar um engenheiro, não é engenheiro, preciso de colocar um engenheiro na posição para ser um gerente de engenharia da empresa. E estou sofrendo por dentro com isso. Só que, como eu mostrei ali, a gente tem que tentar não ter esse conflito mesmo e tentar, em alguns momentos, ser extremamente profissional. Esse colaborador, ele é um grande colaborador, mas ele tem uma dificuldade de gestão de pessoas muito forte. E qual é a área que ele está? A área de serviços, que é uma área que tem pessoas mais simples, é uma área que precisa, né, de abraçar a equipe, comunicar bem com a equipe. Por quê? Porque são pessoas que preocupam muito mais com os valores, né, intrínsecos do que os extrínsecos. Às vezes não é salário ali para a equipe, é sentir que faz parte do time. E essa pessoa, apesar de ser um grande profissional, ele tem dificuldade muito grande de gestão de pessoas e comunicação. Eu já sentia isso, agora com o trabalho de RH que a gente está fazendo na empresa, através de uma consultoria, a gente mapeou os 4 lados da moeda e a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, às vezes, não dá para ter alguém da equipe, a gente tem que buscar fora mesmo. Em relação à maior dificuldade hoje, na minha opinião, tá, são duas. Primeira, gestão de pessoas. Assim, como é que eu te falo isso? Assim, a gestão de pessoas hoje, toda empresa está, seu concorrente, está todo mundo buscando as melhores pessoas no mercado. E essa pessoa pronta não existe. Ela não vai estar no mercado, simplesmente vai estar lá no mercado. Então, essa formação das pessoas, treinamento, a DataMed está indo para esse lado agora. Tá? Então, acho que gestão de pessoas, formar pessoas, reter pessoas, a gente até contrata bem as pessoas, mas a DataMed não tem uma cultura de formar pessoas. Você fala assim, pô, você foi estagiário. Eu comprei muitas lutas internas, tá? Eu fiz 3 pós-graduação, estou terminando a terceira agora por minha conta. Ninguém nunca falou para mim que eu tinha que estudar, ler um livro. A DataMed, os parentes, tá? O fundador, ele não tem uma cultura de formação, ninguém tem uma cultura de ser uma pessoa que estude ou procura novidades no mercado, tá? Até através disso foi talvez que eu tenha destacado lá no ambiente de negócio da empresa. Mas para mim é isso, tá? É gestão de pessoas, formar pessoas é o maior desafio. E o segundo, você não perguntou, mas eu queria falar, que é a gente conseguir expandir mais o core da empresa, que é pensando aí nas novas avenidas estratégicas, né? Para onde que a gente vai crescer. Um dos motivos pelos quais eu entrei na Antescola e comecei a participar de grupos, né, de mastermind, é porque ao longo da minha carreira, né, nós nos conhecemos lá na Fundação No Cabral, eu tinha um anseio muito grande de até ir para a multinacional, trabalhar em grandes empresas, e depois esse anseio terminou quando eu comecei a ser sócio, né, da DataMed, sou sócio de uma outra empresa também, depois eu conto para vocês sobre isso, mas
esse meu anseio de entender como que a empresa cresce, as verticais de crescimento que a empresa tem, isso me fez conhecer novas pessoas, me fez expandir meu network, pelo fato de eu estar hoje na Antiscola. Então, é muito desafiador a Datamed, dentro do core dela, ela tentar inovar, ela tentar criar novas avenidas estratégicas para continuar crescendo. Uma empresa que cresceu 100% no ano em produtos físicos, parece, às vezes, para quem está no mercado de produto digital ser pouco, mas é muito, porque é necessário capital intensivo, é necessário pessoas, processos, é necessário fornecedor, é muita interação que tem aí. Então, o segundo grande desafio é a gente escalar, continuar escalando com novas avenidas estratégicas para chegar no nosso objetivo a ser uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento ano. Esse é o nosso grande sonho aí. Crescer 100% nesse tamanho, cara, é difícil para qualquer um. A gente vê aí vários infoprodutores aí que estão no patamar de 10, 15 milhões e dobrar não é fácil, não. A galera tá... E acho que no seu caso é mais louvável ainda, pelo que você falou. Né? São os equipamentos, né, capital intensivo e tal, realmente demanda muito eficiência, né? Logística, processo, pessoas. Isso. Realmente demais aí a história. Eu que vim do mundo físico, eu sei, né? A dor de cabeça que a logística dá. Eu tive o Guedes me ajudou lá, tive um namoro com o Guedes, depois eu consumi ele para uma outra empresa que eu sou sócio. O Guedes conhece bem lá e pretendo, mais à frente, a gente voltar a trabalhar lá, viu, Guedes? Na parte do conselho. Sempre à disposição, meu velho. Pessoal, perguntas? A hora dele tá ficando cara, viu, André? Cuidado aí, você vai. Eu congelei. É o mesmo preço, não. Eu congelei. A ID me ajudou, tá? É que o filho tá vindo, né? Fralda tá ficando mais cara. Vai ser em fralda o pagamento. Pessoal, alguém mais? Uma perguntinha? Bom, como vocês sabem, né, o Andrezão tá aí, é um dos caras assim mais low profile que vocês vão conhecer. Mas o cara é um monstro, é um monstro. Nossa, pode falar isso, eu sou um monstro de nada. Estou aqui para aprender com você. A galera tá achando que eu tô grávida aí no grupo, gente. Paola, não estou grávida, pelo amor de Deus. Thiago, olha aí, André. Olha como que você influencia, cara. Eu quero que ela engravide. Ainda não, gente, calma. Estamos esperando. Nem sei o que dizer, Thiago. Vai chegar. Não, a meta é casar grávida, mas vamos que vamos. Não. Vou beber muito no meu casamento. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter um bebezinho aí ano que vem. Vamos encomendar. E, pessoal, o André, também, além de ser, né, esse monstro, é um cara ultra solícito. Né? Enfim, acho que ele vai adorar ir trocar uma ideia, fazer uma mentoria com vocês. Principalmente qualquer momento, se vocês quiserem me ligar, falar, perguntar, tomar uma cerveja, estarei à disposição sempre. Como eu disse, assim, eu estou dentro de um grupo que eu gostaria de me doar cada vez mais para o grupo, tá? E se quiser ir na Datamed, visitar, o Douglas já foi lá, né, Douglas, na empresa, por outras questões comerciais, né, na época, e eu acho que falar em produto físico, eu acho que eu consigo contribuir bem. É o que realmente estou querendo aprender e estou na corrida para aprender, para ajudar a Datamed também, um outro negócio que eu sou um investidor, nesse mundo do digital, né? Que não tem como a gente fugir disso. E nisso eu conheço quase nada, estou aí tentando aprender todos os dias com vocês e pretendo aprender bastante para ajudar os negócios. Qualquer momento estarei aí, tá? Eu posso ficar aqui até umas 10 horas da noite, tá? Tá tudo certo. Eu vou mudar a sala para quinta-feira, começar a beber na segunda é difícil, né? Que a gente abre um vinhozinho aqui, toma uma cervejinha. Bom, Andrezão, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, né? Sei que você está na correria, ser CEO não é fácil, né? Família, etc., o dia a dia. Obrigado mais uma vez. E, cara, pessoal que viu a aula aí, vamos comentar lá no grupo, que eu acho que merece, que foi fenomenal, hein? Obrigadão. Obrigado aí pelas mensagens que eu estou lendo aqui, tá? Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Tamo junto, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Falou, Douglas.